Olá você, bem-vindo ao nosso podcast Que Gestão, mais um episódio com essa maravilhosa Val. Meu nome é Rosana Mesomo e a minha amiga Ju. Estamos aqui para mostrar tudo que a Val tem para mostrar para a gente sobre empreendedorismo. Olá pessoal, que prazer estar com vocês mais uma vez. Juliana Pires aqui com essa equipe maravilhosa do podcast Que Gestão e essa convidada. E o interessante hoje, gente, é que vocês vão aprender sobre contabilidade, que parece aquele bicho papão. Quando a gente está na escola, a gente foge das aulas, mas a Val veio aqui para ensinar para o empreendedor a importância da contabilidade, não é isso, Val? Isso, a gente vai falar um pouco da contabilidade estratégica, que é a contabilidade que a gente faz, que o meu escritório faz, que não é só uma emissão de guias de PGDAS para a empresa pagar, mas sim uma estratégia para a gente reduzir a carga tributária, colocar a casa em ordem e trazer lucratividade para as empresas. Maravilha, e lucratividade é o que a gente procura. Amém. Então fiquem aí, já vão compartilhando, já vão dando, se inscrevendo e dando seu like. E eu vou pedir só um segundo para a Val, que nós vamos falar do nosso patrocinador de hoje, que é o Bompar, consultório na rua. Alguém já ouviu falar? Gente, o trabalho do Bompar é maravilhoso. Realmente eles levam para moradores de rua, já são mais de 20 mil pessoas em situação de rua que se beneficiaram desse trabalho. Eu conheço a Marta, que está ali na liderança desse projeto, e eles levam médicos, dentistas, eles montam aquelas tendas e atendem realmente pessoas de rua. Então, www.bompar.org.br, fica na rua Sapucaia 413, Alto da Moca. Bora lá! Amém. Val, conta pra gente aí como é que você chegou no empreendedorismo, qual foi sua trajetória anterior, enfim, para a gente conhecer um pouquinho de como você chegou ali. Eu sempre tive um sonho de empreender e eu trabalhava no São Paulo Futebol Clube na área da financeira. Eu era responsável por todas as finanças, todos os valores e toda a receita, na verdade, né? E dali nasceu o meu sonho de empreender, porque eu lidava com muitos empreendedores, empresários, e fazia a gestão financeira do local, e eu via que eles tinham uma vocação para empreender. Eu achava que era vocação, e eu falei, essa vocação eu tenho. Foi na hora que eu resolvi abrir meu próprio negócio, um escritório de contabilidade estratégica. Entrei no Sebrae para fazer consultoria por meio de uma licitação, entrei no Sebrae, o meu escritório está no Sebrae hoje, a gente faz uma prestação de serviço lá, ajudando o micro e o médio empreendedor descobrir qual é o gargalo do negócio que ele não está conseguindo uma lucratividade, porque, gente, faturamento não é lucratividade, é um ponto que eu gosto de deixar muito claro. Faturamento é diferente de lucratividade. Lucratividade, a empresa ela é autossustentável, ela se paga e ainda sobra dinheiro para investir. E aí que vai trazer a lucratividade para o empresário. Então, eu entrei no Sebrae e automaticamente também comecei a empreender. O que eu descobri? Qual que foi a minha dor maior como empreendedora? Não saber vender. Eu sabia tudo. Eu falei, eu sou a melhor, eu sei a parte contábil, tributária, a gente vai reduzir, a gente vai entrar com estratégias para reduzir a carga tributária, vamos trazer lucratividade para o empreendedor, vamos olhar as finanças, porque eles não sabem o mínimo, o que é pagar, o que é receber, um relatório financeiro, o que é uma margem de contribuição, o que é um fluxo de caixa, o que é um ponto de equilíbrio. Vamos trazer esses KPIs para o empresário, para ele descobrir realmente o que está acontecendo dentro da empresa dele, uma visão 360. E daí a gente entra, depois desse diagnóstico, a gente entra com a parte estratégica para alavancar a empresa. Só que eu falei assim, isso eu sei de cor e salteado, vai ser um sucesso. E eu descobri que eu não sabia vender. E aí foi que eu comecei a assobiar e chupar cana. É marketing, é vendas, é reunião com o cliente, e fazer a parte estratégica do negócio. Eu tenho uma equipe, só que a minha equipe, ela vai até certo ponto. Depois eu coloco a mão para fazer a mágica acontecer, que é trazer a lucratividade, a sustentabilidade da empresa. Eu dou aquele gran finale, aquela receita no bolo, aquela receita do bolo que vai a cereja, sou eu que coloco. Então, o que acontece?
eu percebi que era muito difícil fazer todas essas coisas. E aí eu fui buscar mais conhecimento. E como eu já estava dentro do Sebrae, eu tive essa oportunidade de buscar mais conhecimento entre os meus amigos, a parte estratégica, de como fazer a parte de marketing e vendas. Aí eu peguei uma equipe de vendas para me ajudar, né? E aí hoje eu estou conseguindo rodar melhor. Só que no começo, para rodar o negócio, eu tinha que fazer tudo. E essa parte de fazer tudo, eu não estava conseguindo a captação de cliente que eu precisava. Então, automaticamente eu não trazia faturamento. A empresa do outro, ela tinha uma lucratividade, um faturamento legal, e tudo bem. Só que a minha não, porque eu tinha que fazer todas as coisas. Então, empresário, o que eu quero pedir para vocês? Tenha um olhar mais clínico, veja onde que é a sua dor, aonde que está o seu gargalo, que sempre a gente começa por uma consultoria financeira, redução da carga de imposto, mas às vezes dentro do nosso negócio tem alguma coisa que está errado e a gente não tem a visão estratégica. Então entra a parte estratégica do negócio, meninas, é isso. Bem interessante, Val. Então, pelo que nós estamos entendendo da sua história é muito motivadora, tá? Para todos nós, eu acredito que quem está assistindo também, né? A gente viu que você tinha uma certa estabilidade de um CLT dentro do São Paulo, não era isso? E aí, de repente, você sentiu essa vontade, que você até achava como uma vocação, de ter seu próprio negócio. E você sofreu desafios. A gente ouviu você falar aí da questão de você não saber vender, de ter que fazer tudo, né? O empresário acaba fazendo vários segmentos ao mesmo tempo. Mas de tudo isso, qual desafio você acha que foi maior? Porque a gente tem que pensar também que para montar um negócio você tem que ter dinheiro, local, aluguel, o que você vai fazer, funcionário. O que mais pesou lá no comecinho, quando você abriu o teu escritório de contabilidade? O que mais pesou foi a parte de você ir sem uma visão estratégica do negócio, de você ter uma visão 360 de como que você vai organizar as ideias. Faltou planejamento, plano de negócio. Plano de negócio, faltou para mim. É aquele negócio do espeto de pau, né? Que a gente fala. A gente às vezes vende o conceito, mas você às vezes vai aplicar e não é tão simples, né? Eu acho que isso que você está falando é valioso. Por quê? Porque as pessoas elas olham isso também como uma dor. Porque às vezes você é um talento no que você faz. É isso. Mas você tem lugares, coisas que você precisaria delegar e aí fica difícil. Aí você quer fazer tudo e você acaba sofrendo com isso, porque eu achava mesmo que tá tudo bem, eu sei fazer tudo, só que eu nunca fui empreendedora. Então eu tive que alocar um escritório de contabilidade, eu tive que fazer a marca, daí eu tive que fazer todas as coisas, e tudo isso demanda dinheiro, só que sem planejamento. E foi a primeira vez que eu quebrei, porque eu investi tudo que eu tinha, né, da CLT lá de 22 anos, um negócio que ele ficou derrapando 1 ano e meio, agora a gente está com 3 anos e agora que está começando, porque eu descobri o planejamento do negócio, o plano do negócio, a parte estratégica do negócio, né, para poder fazer ele rodar. Só que se eu tivesse essa visão antes, eu não teria quebrado. Então, assim, eu sofri o que 99% dos empresários sofrem. Eles quebram no primeiro ano. Eu quebrei. E tá tudo bem, eu achei que ia morrer, perdi dinheiro, achei que ia morrer, entrei numa deprê e tive que sair correndo da deprê para realizar meu sonho, porque eu não aceito perder. Eu tô viva, vai dar certo, uma hora vai rolar. Eu não tenho todas as habilidades do mundo, eu não sou a Mulher Maravilha, mas eu sei o que eu faço muito bem feito, eu tenho resultado e tenho cases, né, positivos em relação a isso. Então, isso fez com que eu não desistisse. E até nós já falamos disso aqui, né, Rô? Talvez você vai lembrar num episódio que isso é uma questão cultural, viu, gente? Essa história de que aqui no Brasil a gente quebra, meu Deus, parece que nós não servimos para mais nada, né? O mundo acabou, você achei que tinha acabado. E é um aprendizado. No final das contas, hoje você está mais forte e sabe sobre isso porque você, de fato, passou pelo negócio. E tudo bem, a gente precisa passar por algumas questões, senão a gente não dá valor para as vitórias. Exatamente. Né? Eu tive a oportunidade que eu não teria, porque CLT, tal, não sei o que, é bom. Você tem o 13º, você tem as férias, você tem o seu FGTS, mas você tem um teto. Você só pode viver
daquela forma. O empreendedor não, ele sobe, ele desce, é uma montanha russa e eu gosto desse frio na barriga, eu nasci para isso. Então eu fiquei muitos anos fazendo uma função só, que era a gestão financeira de um clube de futebol, que eu tinha uma grande responsabilidade, só que eu sempre quis mais. Eu falei, eu não vou morrer fazendo a mesma coisa a vida toda, eu vou mudar, eu quero mudar, eu tinha um sonho de trazer para o empresário a chance dele ter lucratividade, dele crescer, dele enriquecer, de mostrar para ele qual que é o caminho. Da mesma forma que eu sofri com a parte do plano de negócios que eu não sabia, tem muito empresário que não sabe a parte mínima do financeiro. Sabe? Essa é uma boa dica. Empreendedorismo não é oba-oba. Então, se você tem vontade de empreender, procure quem, no caso, como, né, um consultor, um mentor financeiro, administrativo, né, Rô? Para poder te dar pelo menos um norte. E o que foi que aconteceu assim, que foi um grande final, que foi bem legal? Depois que eu quebrei, eu fui fazer consultoria, como eu falei aqui para vocês, né? Eu fui pro Sebrae e tal. E eu peguei, e não foi através do Sebrae, foi através da minha empresa que chegou esse cliente. Eu peguei uma empresa de indústria. Eu não tinha trabalhado com indústria, foi um desafio muito legal. Mas eu falei assim, a espinha dorsal do negócio, de finanças e a parte de contabilidade tributária é a mesma para todo mundo. O que vai mudar é a regra tributária onde você está enquadrado. Mas a gente falar do mapeamento é o mesmo. Então, eu peguei essa empresa como desafio, consegui fazer o planejamento financeiro dentro dela, trazer uma lucratividade para a empresa, e foi o meu case de negócio que deu muito certo. E depois dela, eu peguei várias empresas, e aí de vários segmentos. Se eu tivesse na minha zona de conforto, eu estaria até hoje fazendo a mesma coisa sem ter a visão que eu tenho hoje. Então, assim, eu agradeço a Deus a coragem que eu tive de sair da caixa, de quebrar paradigmas que eu colocava para mim mesma e ir para frente, conseguir vencer. E eu não tenho medo de perder, eu não tenho medo de fracasso. Eu estou aqui, Deus está comigo, Deus está com vocês vão conseguir, eu tenho certeza. É só pegar o caminho certo, é só procurar as pessoas corretas que vão ajudar vocês a crescerem. Tanto na parte financeira como na parte de estratégia de negócio, sabe? Todo mundo precisa, cada um tem uma habilidade, se a gente juntar todo mundo vai. É isso aí. Isso que você está falando, aquilo que a gente estava falando antes, né? Recálculo de rota. A gente estava fazendo uma analogia antes sobre uma saída que a gente fez, que a gente teve que recalcular a rota, né? E é o que você fez. Ela em vez de sentar e chorar, né? Que é o que muita gente faz. Não dá para sentar e chorar. Pelo momento da choque. Ok, pode chorar, pode sentar, pode. Mas assim. Mas não senta chorando. Vai chorando mesmo. Sabe aquela história? Vai com medo mesmo? Vai com medo mesmo? Vai chorando mesmo, que nem eu fui. E agora quebrei e tal, não sei o quê. Vai chorando, mas vai, não para. É isso aí. E uma coisa, eu nem vou perguntar sobre desistência, que você já deu uma aula aqui sobre levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Exatamente. Né? O que você vê de vantagens no empreendedorismo hoje? De você poder sonhar e ter um sonho realizado em relação a você ter o seu próprio negócio, de você conseguir alavancar as empresas, as pessoas, fazer com que elas venham ter lucratividade, que elas coloquem comida na mesa dos outros colaboradores. Então é uma corrente, assim. Eu ajudo o empresário a crescer e trago lucratividade, ele enriquece com isso, porque ele vem com sustentabilidade, e ele ajuda os pais de família através do serviço prestado, né, que ele dá o emprego, ele vai dar o emprego para o pai de família, e aquele pai de família ele vai educar, ele vai colocar comida na mesa, ele vai trazer dignidade para a família dele. Então é uma corrente. Então a parte de empreender é mais do que você trazer sustentabilidade para as outras empresas. E a gente fala muito de dinheiro, mas não é dinheiro, é você trazer resultados positivos, tanto para o empresário quanto para aquelas pessoas que estão prestando serviço para ele.
Muito bom. E é interessante, Val, que todos nós temos ciência que a contabilidade ela está em todo lugar, né? Tá. Você não tem nada que você queira fazer ou que você queira empreender que não precise de um profissional de contabilidade. E é uma coisa que não dá para fazer na brincadeira, na curiosidade, né? E agora, ainda mais com a reforma tributária que vem aí, e quem não tiver preparado vai sofrer muito em relação a isso, vai pagar imposto errado. Porque se a reforma tributária, eu pego muita empresa que está fazendo a declaração errada, que está recolhendo o imposto errado, que está na regra tributária errada, que está com uma CAPAG muito alta, que ele não tinha que estar com aquela CAPAG. Então a gente faz uma revisão de capacidade de pagamento, onde a gente consegue diminuir significativamente toda a parte do tributo que aquele empresário paga. Então, assim, são várias estratégias que você consegue trazer para o empresário. O fluxo de caixa, ele tem um fluxo de caixa saudável, que às vezes eu pego um empresário que está no negativo e ele não sabe por quê. E muitas vezes é porque ele está refazendo o recolhimento de imposto errado, está pagando a mais. E aí não tem Ele empresa está que com uma aguenta. carga tributária. Agora, quebrando um pouquinho o protocolo aqui da história que você falou sobre a reforma, né? Só dá uma pincelada para a gente, só assim, esses pequenos empresários, né? A grande maioria, né? Vamos dizer assim. Em que instância essa reforma vai recair sobre eles e que você acha que pode impactar e que daí importante eles terem essa consultoria? Vai impactar muito, vai ter uma carga tributária muito alta para quem faz uma prestação de serviço. Os prestadores de serviços que não está enquadrado na parte de fisioterapia, tem alguns que vão ter um incentivo fiscal, né? Contabilidade, o pessoal da área da saúde, ele vai ter um incentivo fiscal. Então, automaticamente, ele não vai ser afetado pela reforma tributária. Só que prestador de serviço, outras modalidades, eles vão ser impactados com isso, porque vai aumentar muito o imposto, vai aumentar a forma de você fazer a parte de recolhimento. Mesmo os MEIs e o Simples Nacional. Os MEIs a gente não tem mudança para MEI ainda. E Simples Nacional? Simples tem. Já tem. A grande maioria que tem algum funcionário e tudo mais, ele está no Simples. Quando você vai declarar, quando você vai fazer o recolhimento, tudo isso vai mudar. E você sabe que isso que você falou, assim, esse tipo de consultoria que você faz é diferenciado, porque a maioria dos escritórios, né, Ju, eu acho que, enfim, a gente sabe que eles têm a visão mais, tipo, vou fazer a DARF, vou fazer isso. Não, agora, não. esse pacote que você coloca é diferente, né? Contabilidade é mais que você fazer o recolhimento e declarar o faturamento, não é isso, contabilidade. Contabilidade tem que ter um olho clínico, estratégico, para você olhar, por que você está pagando... Eu tenho um cliente que até da área de construção civil, que ele está com uma carga tributária muito alta, mas é a forma na regra tributária que ele está inserido. E ele já veio de várias contabilidades e tem muita dor de cabeça, porque ele paga muito imposto. Então, o que a gente vai fazer agora? O que a gente entrou para fazer? Uma revisão da carga tributária dele, ver se ele tem uma condição de fazer uma compensação do que ele pagou, ou se ele tem como recuperar o que ele pagou a mais. Então, é toda uma parte estratégica, tem um olho clínico de ver. Você está inserido na regra errada, você vai para tal regra, a gente faz uma revisão de CAPAG e a gente consegue trazer para você todo aquele imposto que você pagou a mais, a gente coloca de volta no seu fluxo de caixa. Então, contabilidade para mim é isso. Tanto que eu não quis abrir um escritório de contabilidade comum. É uma contabilidade estratégica, onde envolve o planejamento do negócio, né, com estratégias para trazer lucratividade para a empresa, a parte de consultoria financeira, que a gente vai estruturar o financeiro do empresário, que ele não tem um sistema, às vezes ele não tem uma planilha, ele tem um papel de pão. Eu fico
assim, gente, nós estamos praticamente em 2026. Aí eu olho aquele papel de falo, não, vamos... Até uma IA cria, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos fazer. Mas tem muito empresário que ainda não tem essa habilidade de nem de Excel, quanto mais de IA. Não, e Excel é uma coisa que parece assim que... O bicho papão. E não é. A pessoa usa o Excel com a calculadora do lado, né? Eu não sei se pode. A família vai dar certo. Então, vou testar o Excel, né? Aí a gente coloca um sistema, a gente vai acabar cuidando para que ele não venha sofrer uma fraude, que ele não venha sofrer um problema no caixa financeiro dele, né? Então, porque isso também acontece muito, a gente coloca lá, a nossa turma do escritório coloca um sistema seguro, onde ele vai ter todos os números transparentes, onde que ninguém vai fazer uma fraude ali. Eu faturei, vamos supor, hoje, 200 mil, e apareceu só 150, e eu tenho bastante casos assim de clientes, e onde a gente burla isso, a gente bloqueia isso. Não, isso aqui não vai acontecer mais. Também tem a parte de você configurar o sistema todo para que ele recolha o imposto certo. Porque o empresário acha que se ele pega uma contabilidade e está tudo bem, ele vai fazer lá tudo certo. Mas não, você tem que olhar, por que eu estou pagando tanto imposto esse mês? Você tem que questionar o seu contador. Por que essa DARF está com esse valor e o mês passado foi Y, sendo que eu faturei menos que esse mês? Porque eu peguei casos assim, falei, olha, tem alguma coisa aqui, vamos lá? Vamos ver o que está acontecendo? Sabe, não é culpa do contador, às vezes é o seu financeiro que não está estruturado, o seu financeiro não está preparado e o seu colaborador passou informações que não estão corretas. Então o sistema ele vem para já dar uma limpeza, uma ajudada nessa situação. E além disso, a gente vai coloca o fluxo de caixa, a gente vai inserir o fluxo de caixa, a gente vai inserir a margem de contribuição, o ponto de equilíbrio, uma DRE. Eu não preciso de balanço, mas você precisa de um balancete. Vamos lá fazer uma reunião uma vez por mês para dizer, olha, aqui o custo da mercadoria vendido está muito alto. Será que a gente não pode criar uma estratégia para que a gente diminua esse custo? Mas como existe mágica? Existe, e eu te mostro como, só que eu não vou falar aqui. Mas existe, e você não vai deixar de comprar. A gente vai comprar diferente. Então, assim, tem isso e muito mais coisas que a gente pode trazer e traz riqueza para o empresário. E automaticamente ele consegue contribuir com a economia e ajudar o Brasil. E não tem fraude, não tem, tá fazendo errado, tá roubando o governo. Não, você não perde nada. Eu assino um contrato com o empresário, com o meu cliente, aonde é tudo dentro da lei. Não tem nada errado por fora, não tem nada por fora. Então isso me traz além de eu dar essa garantia, isso me deixa dormir tranquilamente, porque eu acho que, gente, empreender ou trabalhar, o CLT, a gente tem que ter um propósito. Qual que é o propósito do fisioterapeuta? Curar aquela coluna que está, né, tá torta, então ele vai fazer a coluna numa linha reta. E do salão de cabeleireiro, deixar a mulher maravilhosa, fazer a mulher passar por uma transformação, aquela autoestima que não existia, aparecer. E qual que é o propósito da Mainá? Trazer lucratividade para o empresário, para que ele coloque comida na mesa de muitas pessoas, de várias pessoas, e que ele ajude muitas pessoas, e que ele contribua com a economia do Brasil. Então vamos tirar o pessoal de quebrar, mas tá bom, não tem prolabore, mistura conta com pessoa física com pessoa jurídica, não tem organização financeira, eu lucrei, vamos supor, 100 mil reais, 50 mil reais, eu paguei minha folha de pagamento e eu paguei todas as contas da empresa e eu fiquei com 50 mil, então 10 mil ele pega e deixa lá na empresa e tira 40. Gente, claro que você vai quebrar. É óbvio que você vai quebrar. O dinheiro não é seu, o dinheiro é da empresa. Você tem que trazer lucratividade para a sua empresa, porque automaticamente você vai trazer lucratividade. É o seu patrimônio, você não vai quebrar se você deixar o dinheiro lá, se você investir o dinheiro de uma forma. Aí a gente fala de investimento, a gente pega aquele dinheiro, investe o dinheiro. A gente não, né? O empresário, que eu não mexo com o dinheiro de cliente. O empresário, ele investe aquele valor que sobrou e fica e pega o prolabore dele. E eu preciso
preciso de X valor, a gente estipula o Prolabore dentro das necessidades dele. O dinheiro é do empresário, a gente entende isso, mas a gente tem que tirar uma parte e deixar para a empresa, porque se vir uma outra onda de Covid, se vir um problema aí que vem, o ano que vem, a gente não sabe o que vai acontecer, política, reforma tributária, eu tenho um fluxo de caixa saudável, eu tenho um dinheiro investido, a minha empresa tem sustentabilidade ou ela vai quebrar no primeiro mês que acontecer alguma coisa diferente? Então é esse o meu medo. Então eu entro com essa estratégia também. Perfeito. Podcast Que Gestão é isso, é trazer para você, empreendedor e empresário, caminhos para que vocês tenham a lucratividade. Porque o Prolabore, se você só fica com ele, você tem um autoemprego. Você está trabalhando, você está tendo um autoemprego. Você pode trabalhar em qualquer emprego, você vai ganhar a mesma coisa. Só vai ser negócio, não é mesmo, Val? Só vai ser negócio se começar a pagar tudo, pagar teu Prolabore e te dar o lucro. É isso que a gente almeja, E o lucro ser investido. E o lucro ser investido para... Prolabore, para quem não sabe, é o salário que o empreendedor estipula para ele mesmo. Para ele mesmo. É só para vocês entenderem. Porque é que na minha cabeça já está certo, já é uma linguagem comum, né? É uma linguagem muito comum no setor da Val, que é contabilidade, e lindamente você está falando de uma forma extremamente didática aqui para o pessoal, que isso não é um bicho de 7 cabeças, não. Que tem como fazer de uma forma tranquila e que, principalmente, faturamento e lucratividade são coisas diferentes, gente. Isso a Val está falando assim lindamente. Então, já vou pedir para vocês like, compartilha, isso aqui é muito importante para todos os empreendedores, e segue o canal, isso é super importante, ativa o sininho, é legal para você receber aí conteúdos como esse, que são valiosos para o seu dia a dia. Me segue no Instagram, Val Tavares com S, @financas. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, eu posso sanar as dúvidas de vocês através do meu canal lá do Insta, que tem várias dicas para o empresário. Então, pessoal, pense bem. O contador, ele não é apenas um gerador de guias. Ficou muito claro aqui. Se você tem uma contabilidade que serve só para gerar guias, então já comece a repensar se essa prestação de serviço está sendo bem feita para o teu negócio. Mas, Val, a gente percebe então que tem um mercado muito fértil aí para os contadores. Sim. Aquela pessoa que está nos assistindo, que pretende entrar nesse mundo, pretende ser um contador, que dica você dá, você incentiva, você ainda acha que é um mercado promissor ou nem entra nessa que não dá mais? Não, é um mercado promissor e a reforma tributária vem como desafio aí para muita gente, inclusive para o empresário, mas também para a pessoa física. Vem algumas mudanças aí no imposto de renda, na hora de você declarar o aluguel da onde você mora. Então é pessoa física e pessoa jurídica. A reforma tributária começa agora em 2026 e ela vai ser concretizada em 2030, só para você ter uma ideia. Então assim, quem está aí se formando e vai ser contador, tem um mercado promissor, mas saiba ser estratégico. Pega o seu cliente, faz reunião uma vez por mês, mostra os números, conversa, estuda os números e olha e faz a reunião e fala: o seu problema está aqui, o seu gargalo é esse aqui. Não fica emitindo guia e folha e olerite e fazendo folha de pagamento e achar que você está fazendo uma contabilidade legal. Gente, contabilidade é muito mais que isso. É você estar constantemente estudando, buscando o conhecimento, o que o mercado está pedindo, e é isso. E eu dou mentoria também para contador e ajudo eles, para quem está começando agora, eu ajudo eles a entenderem como que é a profissão e aonde que eles vão atuar. Ah, legal. Olha, até, quer dizer, vários braços, várias vertentes aí você tem. Val, vou te pedir para você fazer um pitch da sua empresa aqui para a gente, colocando aí as suas vertentes, os seus contatos e como é que a pessoa faz para poder entrar em contato com você e de repente, né, tanto uma consultoria quanto essa parte de contato. A minha empresa é um escritório de contabilidade estratégica, é a Mainá Contábil, onde eu faço consultoria e auditoria, e fica na Avenida Paulista, tem um site, mainacontabil.com.br, o Insta é Mainá, né, @Mainá,
contábil. E tem o meu Insta que eu passo, que eu acabei de passar aqui, né, que é valtavares.financas, que é onde eu passo dicas e onde eu mostro o dia a dia do contador, o que tem que ser feito, onde que ele tem que olhar, o que vem de novidade aí, o que a reforma tributária está pedindo. É isso. É sobre isso. É sobre isso. E estamos quase chegando ao final desse episódio maravilhoso e importantíssimo, né? Porque estamos trazendo aqui temas que envolvem todas as empresas, todos os empresários, até a pessoa física, não tem como fugir do contador. E ainda mais quando o contador ele entrega algo a mais, né? Não apenas as guias para pagar. Mas antes de finalizar, vamos lembrar novamente aqui do nosso patrocinador, né, desse episódio, que é o Projeto Bom Par. E é engraçado, gente, que existem tantas ONGs, tantos projetos, tanta coisa boa no Brasil e não é falado. A gente liga uma TV aí, a gente só ouve falar de bobagem, só ouve falar de coisas que não chega a lugar nenhum. Tragédia, né? Tragédia, e morreu aqui, morreu ali. Mas essas pessoas que trabalham à frente, como no caso do Bom Par, eles estão lá há mais de 20 anos, gente. Ou seja, quanto tempo? E quem é que ouviu falar? Eu mesmo não conhecia, vim conhecer muito recentemente. Eles têm um consultório na rua. Eles se organizam, médicos, dentistas, sabe? Tirar ali a diabetes, né? Poder levar isso para a rua, para quem mora na rua. E eles estão com um trabalho esse final de ano com mais de 100 mulheres que pediram de presente um banho digno. Então, olha que situação. São pessoas marginalizadas, né, invisíveis da sociedade e que estão ali. Basta você andar pelo centro de São Paulo que você vai ver inúmeras dessas pessoas deitadas pelo chão, né? Então, vamos apoiar, quer seja como voluntário ou participando mesmo de doações. O site deles é www.bompar.org.br. E Val, para a gente concluir, né, esse episódio tão enriquecedor, eu gostaria de pedir para você deixar uma mensagem, uma frase, algo que incentive os empreendedores. Rumo ao sucesso. E como é isso? É com um propósito, mais do que você empreender, é você ter um propósito de você conseguir atingir várias pessoas positivamente, como as ONGs, as instituições, como você está falando da ONG, da gente ter um propósito, não da gente só ganhar dinheiro, porque quando você tem um propósito, você vai longe. Eu cheguei a caminhos que eu achava que eu nunca iria chegar e eu sou uma pessoa muito realizada profissionalmente. Eu comecei a minha profissão lá, uma moça, como auxiliar de cozinha e depois eu fiz a faculdade, eu me especializei, fiz vários cursos. Então o que eu quero dizer para você, mulher, que hoje está numa situação degradante, que você olha e não vê futuro, não vê a luz, eu costumo dizer, olha para frente, segue adiante, porque vai dar certo. É fácil falar? Não, não é fácil falar, porque eu passei por isso e deu certo comigo. Por que não vai dar certo com você? Vai dar certo, rumo ao sucesso, vai chorando mesmo. Olha, Val, essa é a melhor mensagem que a gente ouviu, acho que até agora, é maravilhosa. Vai marcar. Vai marcar, porque isso é um impulsionamento, porque as pessoas, elas têm isso, sabe? Às vezes elas precisam de uma coisinha assim, um incentivo, uma palavra dessa já dá uma diferença imensa, gente. É isso, o podcast é esse, é de agregar pessoas que tenham essa vibe, né? Porque aqui a gente não fala dos problemas em si só, a gente fala dos problemas e da solução. Exatamente. Que é o mais importante. Solução estratégica para o seu negócio. Vem comigo. É isso aí. Eu já agradeço vocês, peço novamente like, compartilhamento e se inscreva no canal para que a gente possa ter mais e mais episódios como esses. Me despeço de vocês, Rosana Mesomo. Eu me despeço também, Juliana Pires. Vamos chorando mesmo e o próximo episódio já está aí e vamos nesse compartilhar, né? Vamos lá se inscrever, gente. Se vocês não se inscrevem, aí. O canal não entende a importância de uma mulher como essa trazendo Val Tavares junto com vocês. Até a próxima. Vamos chorando mesmo. Gratidão, Val.